O NAU está, ao longo do dia, a receber em estúdio os signatários deste manifesto. Recebemos agora Filipe Alves, diretor do Diário de Notícias. Bom dia, Filipe, bem-vindo. E começo pela mesma questão que fazia há pouco ao David Pontes, do Jornal Público. Se este comunicado, naturalmente, pretende também que os leitores acompanhem esta problemática, mas pergunto se é, de facto, também para o Governo ouvir e as autarquias e o poder local, ou para a VASP? Eu antes de mais, eu devo esclarecer que a VASP pertence ao mesmo acionista do Diário de Notícias, portanto é uma declaração de interesse que tenho que deixar aqui claro. Eu creio que o tema aqui é o facto de o Governo não avançar com uma solução que já tinha prometido, que no fundo é o lançamento de um concurso público internacional que permita que seja a VASP, seja outra empresa qualquer, assumam a distribuição nestes distritos onde a distribuição de jornais e revistas deixou de ser rentável. Era, no fundo, o argumento que a VASP usa. A questão é que a VASP tem prejuízo nesses distritos e pede que seja lançado um concurso ao qual ela possa concorrer, mas que obviamente pode concorrer qualquer empresa de distribuição. Internacional. Nacional ou internacional, que possa assegurar essa distribuição, apesar de ser deficitário, ou seja, é necessário um contrato de concessão no serviço público, mediante o qual o Estado subsidie a distribuição de jornais e revistas nesses distritos. Obviamente, podemos argumentar, é mesmo necessário que haja jornais e revistas no interior? Eu, pessoalmente, acredito que sim, e acho que é muito importante. Aliás, um dos aspectos que são mencionados no manifesto é que, de facto, para muitas pessoas do nosso país, o contacto com os jornais e revistas em papel, ou seja, impressos, continua a ser o único contacto que eles têm com a língua portuguesa escrita. E isso põe em causa a literacia financeira, a literacia mediática, a literacia cívica das pessoas, a sua capacidade de tomar decisões, a sua capacidade de exercer os seus direitos como cidadãos. E depois há também a questão da desinformação e das redes sociais. Exatamente, e nós sabemos que o digital, embora obviamente que o nosso mercado, o nosso setor está caminhando no sentido digital e claro, de forma paralela. Cada vez menos o papel é relevante em termos de negócio, de receita, até de geração de receita, mas sabemos também que há muita informação no digital que não é trabalhada de acordo com as regras do jornalismo. Há muita desinformação, há coisas que circulam que não têm fundamento e muitas vezes os cidadãos, infelizmente, não têm capacidade ainda para distinguir entre aquilo que é verdadeiro e o que é falso. Ora, no papel isso é mais fácil de fazer essa distinção. E, portanto, está aqui em causa um princípio de facto de todos nós, todos os cidadãos portugueses que residem no território nacional, de norte a sul e nas ilhas, serem capazes de ter acesso a essa informação. Poderia concretizar-se esta falta de distribuição a partir de janeiro por parte da VASP? Poderíamos também ter aqui um problema até jurídico do ponto de vista constitucional, tendo em conta a desigualdade que se criaria em termos territoriais? Acho que é uma desigualdade gritante, mas de facto eu recordo que há uma promessa que já vem desde o anterior governo, aliás, do primeiro governo da AD, que deixou preparado o concurso para ser lançado e que ainda em janeiro deste ano saiu uma notícia na Lusa onde o Ministério, na altura, lá está, era Pedro Duarte, o Ministro, assegurava que ia ser lançado um concurso para, aliás, dizia mesmo, dentro de poucas semanas, para assegurar essa distribuição. E eu acho que aqui não está, pelo menos para mim, a questão não é se a VASP assegura esses distritos ou não. A questão é se são criadas condições para que uma empresa de distribuição possa, de facto, garantir isso, porque nós sabemos que o problema da distribuição tem a ver com a queda das vendas em papel. E eu muitas vezes tenho dito isto e às vezes isso também é confirmado por vocês, claro, Filipe? Isso é uma tendência, registro da tendência de quebra nestes 8 distritos que estão em causa? Não, há uma tendência geral de queda do papel. Nós sabemos que sim, há uns que resistem melhor que outros, mas há uma tendência geral de queda do papel, das vendas em papel. E na minha opinião, isso é uma ameaça, de facto, à sobrevivência dos jornais. Não é tanto pelas receitas da venda em banca, porque estão a ser gradualmente substituídas por outras fontes de financiamento, outras fontes de receita, nomeadamente pelo digital, mas põe em causa a distribuição, porque torna a distribuição inviável. A alternativa seria aumentar o preço dos jornais em 20% ou 30% ou 40%. Isso o que poderia ter como consequência tinha o mesmo efeito, exatamente, tinha o mesmo efeito de tornar aquilo inacessível, o produto, ou seja, o jornal em papel ou a revista em papel, inacessíveis à população. E acho que o problema aqui é que, repare, há muitos séculos que os nossos Estados e as nossas comunidades
encontraram formas de subsidiar atividades que não são lucrativas ou que não mas que são serviços essenciais para o Estado. Poderia olhar-se para o acesso à informação da mesma forma que eu não tenho dúvidas que é. Aliás, imagina o que é uma sociedade sem jornais e revistas. No fim do dia, é uma sociedade sem informação que é selecionada, confirmada, validada por jornalistas profissionais de acordo com a nossa deontologia. Claro que há bom e mau jornalismo. Por exemplo, a ida às urnas que se avizinha. É essencial, até para decisões de investimento, decisões de carreira, decisões familiares. É fundamental ter acesso à informação. E acho que criar aqui uma distinção entre distritos que têm acesso a jornais e outros que não têm é muito mau, porque é mais um contributo até para a desertificação do país e para as desigualdades para a falta de coesão. Tivemos aqui o Ministro Castro Almeida a garantir que essa falta de distribuição não iria acontecer a partir de janeiro, como ameaça a VASP. Houve algum tipo de conversações entre o Executivo e a vossa direção? Em relação à direção de quem? Do Diário de Notícias? Sim. Não, em termos deste tipo de garantias, foi, de certa forma, vago. Não houve ainda as palavras seria inaceitável, seria inadmissível, mas enfim, não percebemos muito bem não houve nenhum contacto. Se vai chegar a essa conclusão. Eu creio que não houve nenhum contacto ainda com os meios de comunicação social sobre esse tema, quer o Diário de Notícias, quer outros. Tem havido contactos entre o Governo e a VASP e outras empresas que estão a acompanhar esse tema. Mas isso eu não sou a melhor pessoa para falar sobre esse tema. Agora, o que me parece é que a informação que é pública é que, de facto, houve a promessa de lançarem um concurso. Não foi feito, estamos há um ano à espera. E não se percebe muito bem porque também não foi feito. Não é justo esperar que, exatamente, não há nenhuma explicação e não há nenhum indicador de previsibilidade. E repara, isto é uma incógnita que paira sobre o plano de negócios de todos os grupos de mídia que têm jornais impressos no próximo ano, é que ninguém sabe exatamente onde é que vão ser distribuídos. Isso é uma incógnita, é uma situação que penaliza bastante o setor e que, no fundo, mesmo... Também pode trazer consequências e impactos para as redações. Eu escrevo isso hoje no Diário de Notícias. Mesmo que não seja essa a intenção, acaba por condicionar os grupos de mídia e isso é grave. Claro. Filipe Alves, agradeço a presença e a continuação de um bom dia. Bom fim de semana. Bom dia, fim de semana.